Boa noite. Estamos no ar apresentando o terceiro programa da série Desconstruindo Olavo de Carvalho. Tenho aqui meu irmão, Carlos Velasco, e, claro, o professor Caio Rossi. Caio, deseja dizer alguma coisa? Bom, boa noite, público. Caio Rossi, por favor, é toda sua apresentação. Caio, vamos a si. Ok, boa noite. Bom, hoje a gente vai continuar. Deixa eu já compartilhar minha tela. Ela está aparecendo aí? Um momento para já estar. Aqui, Sim. apareceu a pegada, sim. Você prendeu a imagem para cá? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai continuar as, essas apresentações, na realidade, né, sobre a questão do heterofeminino. A gente vai começar fazendo uma revisão breve do que já foi dito nos dois primeiros, mas só que no meio a gente vai inserir algumas novas informações. Então, a gente viu nos dois primeiros hangouts que o heterofeminino é central na questão do gnosticismo e do perennialismo. Tá? Quem viu os vídeos anteriores, essa parte vai parecer repetitiva, mas na realidade eu vou inserir uma série de outras informações no meio. Então vamos lá. A gente viu a diferença entre exoterismo e esoterismo, sendo que o exoterismo é a religião pública e para todos os fiéis, e o esoterismo seria para uma elite espiritual. O exoterismo é composto dos ritos da religião, os ritos exotéricos, como, por exemplo, as 5 orações diárias dos muçulmanos, etc., e as doutrinas teológicas. Já o esoterismo é composto de ritos esotéricos, ou seja, restritos a uma parcela, ou se não, ritos exotéricos esoterizados, e a gente vai dar uma olhada nisso hoje ainda. E também de doutrinas metafísicas. Essas doutrinas metafísicas podem se tratar das doutrinas teológicas vistas sob um outro ponto de vista, ou se não, doutrinas especificamente metafísicas, ou exclusivamente metafísicas sem uma contraparte teológica. A gente também vai dar uma olhada hoje. A função do exoterismo é a salvação da alma, ou seja, garantir que o fiel não vá para o inferno, que seria o mínimo que se espera de uma religião, e o esoterismo teria como finalidade a liberação dos ciclos de renascimento e a união com o absoluto. E a gente vai ver ainda futuramente de que a ideia é que essa liberação ocorra mesmo que o sujeito vá para o inferno, mas isso a gente vai ver em outros hangouts. Dá para me ouvir? Sim, perfeitamente. Tem um helicóptero aqui passando, bem, vamos lá. Bom, daí a gente viu que o Guénon acredita que o esoterismo era acessível a todos em uma época mítica primordial, em que todos eram de uma caça bramânica, que é equivalente ao mito da Idade de Ouro dos gregos. Né? Então, o esoterismo seria a tradição primordial, que permitiria a todos o acesso à gnose, seria o gnosticismo, e que essa tradição primordial subsistiria no núcleo das diferentes tradições espirituais que ele considerava reveladas. As 3 religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, seriam aquelas em que essa distinção entre esoterismo e exoterismo seria mais acentuada. O critério que ele usa, né, para validar a origem divina de uma religião, ou qualquer tradição em geral, é que, na realidade, para ele, religião é especificamente um termo para essas 3 tradições abraâmicas. Ele usa o termo tradição para as religiões em geral. Então, para ele, o que valida a origem divina das diferentes tradições ou religiões é a existência de um esoterismo nele, com a função de permitir a essa elite atingir a gnose. E esse esoterismo estar vivo nessa tradição é o que seria a garantia que ela estaria realmente viva, porque ela estaria dentro ainda de um fluxo desse rio da tradição primordial. E teria mantido a validade inicial dela. Né? Bom,
A gente viu que no caso do judaísmo, essa raiz na tradição primordial seria a Cabala. No Islã seria o sufismo, e no cristianismo a coisa seria um pouco mais confusa, porque aqui é uma divergência entre Guénon e Schuon. A gente viu que o Schuon acredita que o cristianismo já surgiu como um esoterismo exoterizado, em que os rituais esotéricos se mantiveram, inclusive o batismo, que teria retido a sua função iniciática, o que para o Guénon não faz sentido, porque já que o batismo é realizado para qualquer fiel, mesmo um bebê, então ele não exige uma qualificação típica do esoterismo. Mas ambos concordavam que a doutrina teológica cristã seria mais transparente em relação ao esoterismo do que o das outras duas religiões. E é o que o Schuon detalha em Unidade Transcendente das Religiões. Né? A gente deu uma olhada aqui, né? Um caráter essencialmente iniciático do cristianismo é reconhecível na Santíssima Trindade, o sacramento da Eucaristia, o uso do vinho, expressões puramente esotéricas como Filho de Deus e, sobretudo, Mãe de Deus, que é a ligação que ele encontra entre o cristianismo e o eterno feminino. Tudo bem? Sim, cara. Ok, bom, os perennialistas atribuem a decadência do Ocidente à perda de contato, a decadência espiritual, na realidade, do Ocidente, a perda de contato do cristianismo com esse rio subterrâneo da tradição primordial, do gnosticismo. Para colocar o Ocidente de novo nesse fluxo, eles analisam, mais especificamente, Guénon analisa algumas alternativas. Voltando às tradições mais próximas, ele descarta o judaísmo, como a gente viu, porque apesar da Cabala ainda estar viva, ele se tornou uma religião praticamente com restrição étnica. O caso do cristianismo, e mais especificamente do catolicismo, ele acredita que esteja contaminado de sentimentalismo e moralismo, além de ter perdido o vínculo com a tradição primordial, e o protestantismo, para ele, seria fruto desse sentimentalismo e moralismo. E ele chega até a considerar o cristianismo ortodoxo, mas ele descarta, e a gente, num outro hangout, vai tentar entender o porquê que ele faz isso. E resta somente o Islã, que, por ser uma religião semita, do ramo abraâmico, estaria próxima de nós, ela usaria os mesmos símbolos e teria uma cosmovisão muito, muito semelhante à nossa, e teria a vantagem de ter o esoterismo vivo que ele busca, que é o sufismo. Ok? Sim. Bom, as tradições orientais, como o budismo ou o taoísmo, que ele considera que ainda mantiveram essa conexão com o esoterismo, ele considera muito distantes da visão ocidental, então ele já as descarta de antemão. O hinduísmo, ele até considera uma possibilidade, já que os europeus são indo-europeus, né? Mas tem um problema de que para você entrar no hinduísmo, você tem que ter nascido em uma determinada casta, dentro de uma determinada tradição. Não é possível você, normalmente, em casos, há exceções, né? São exceções, uma conversão. Então, apesar disso, ele prefere utilizar imagens ou simbolismo, ou mais especificamente a metafísica hindu, para introduzir o esoterismo de volta ao Ocidente. E é isso que Martin Ings explica nesse artigo. Eu recuperei do Sophia Journal, eu recuperei através do archive.org, e aqui o Martin Ings fala: o Guénon se colocou essa questão. Desde que as pessoas rejeitaram o cristianismo, elas conseguiriam aceitar a verdade expressa em termos islâmicos do sufismo, que são termos muito próximos aos termos cristãos em muitos aspectos? Ele decidiu que não. Mas que, porém, o hinduísmo, que é a mais antiga tradição viva, na superfície, muito diferente, tanto do cristianismo quanto do Islã. Então, ele decidiu confrontar o mundo ocidental com a verdade com base no hinduísmo. E, segundo o Martin Ings, ele fez uma escolha acertada, porque o hinduísmo tem uma objetividade
que resulta do fato de ele ter sido revelado aos homens em uma época muito remota, quando ainda não era necessário fazer uma distinção muito estrita entre esoterismo e exoterismo. Ok? Sim, sim. Bom, a gente viu que o gnosticismo envolve o culto ao eterno feminino. Portanto, o sufismo, para cumprir essa função, ele teria de envolver também o culto ao eterno feminino. E a gente viu que isso ocorre mais claramente, ou mais diretamente, com as referências, né, recorrentes dos místicos sufis a Laila. A gente não viu no outro hangout, mas Laila, em árabe, significa noite, que é uma referência também à Pedra Negra. Ok? Aliás, está aqui. E é por isso, muito provavelmente, que o Guénon deu esse nome à filha, Laila, e ele tem variações, né, variantes como Leila. E, enfim, né, não preciso explicar novamente. A gente viu que o Sheikh Al-Alawi, que supostamente foi o Sheikh do Shuon, mas não se sabe há contestações a respeito, mas ele tem um poema místico erótico denominado Laila, e isso também se encontra em Rumi e Ibn Arabi, referências ao hetero feminino através de uma figura feminina. Eu mostrei aqui a capa do Zachary Marquardt. Na realidade, esse capítulo do livro está disponível online, então é só jogar no Google, dá para encontrar, em que ele explica as referências de Ibn Arabi ele explicita, né, essas referências de Ibn Arabi ao eterno feminino. E esse outro artigo, que é encontrado em vários sites, não só nesse, você encontra a questão da centralidade do eterno feminino, o divino feminino no sufismo, que fala desses, de Ibn Arabi, Rumi, entre outros. A referência que ele faz a Rumi, eu confirmei aqui nesse site de seguidores da ordem do Mevlev, do Rumi, e o que confirma o que foi dito lá. Uma coisa que eu não citei no outro hangout, tem esse livro aqui, que provavelmente é o melhor livro sobre Islã que a gente tem aqui no Brasil, tem, eu acho que mais de 900 páginas, e chama-se O Islã Clássico, é uma coletânea de artigos, e um deles, na página 593, da Beatriz Machado, é um ensaio chamado Mulheres de Luz. São, acho que, 40 páginas exatamente sobre esse assunto. O eterno feminino no sufismo, na mística islâmica. A gente viu também, né, então, como os perennialistas estabelecem essa relação entre o eterno feminino, o cristianismo e o Islã. Isso ocorre tanto em Shuon quanto em Guénon. A explicação, na realidade, eles dão uma explicação paralela em livros diferentes, né? Então, ambos se referem a Shakti, o termo que vem do hinduísmo, porque se utiliza, né, esse linguajar, o simbolismo do hinduísmo, buscando-se essa neutralidade fora do cristianismo e do Islã. Shakti ofereceria ou propiciaria o segundo nascimento através do desenrolar da cobra na base da coluna, no processo de despertar da Kundalini, que permitiria o acesso à gnose. O Shuon enfatiza, aí tem a diferença entre os dois, o Shuon enfatiza, apesar de não negar a questão da Pedra Negra, ele enfatiza a Virgem Maria como manifestação da Shakti, do eterno feminino, enquanto Guénon enfatiza a questão da Pedra Negra e mais especificamente a Pedra Negra dentro da Kaaba. Ok? Sim, muito bem. Okay. A gente viu que a Kaaba tem a Pedra Negra e tem um culto na realidade, as autoridades islâmicas reconhecem e admitem normalmente que havia em torno da Kaaba um rito muito semelhante ao que se encontra hoje, mas que ele teria sido, que a Kaaba teria sido construída por Abraão, e os pagãos deturparam o culto original. Então, eles acreditam que estão resgatando um culto estabelecido por Abraão. Ok? Sim. Agora, é importante entender aqui a relação entre o hetero feminino e essas diferentes manifestações, né?
Então, em diferentes tradições, você teria essas divindades femininas do panteão das diferentes religiões, como Axera, Ísis, Spendarmat, e você teria, por outro lado, também a Virgem Maria, no caso do cristianismo, ou mesmo Fátima, filha de Maomé, que seriam manifestações humanas do eterno feminino, no caso de Fátima, para os fatímidas, e a Pedra Negra, que seria uma manifestação do eterno feminino dentro do simbolismo natural, como o aerólito, né, como a pedra negra que cai do céu. Voltando à Virgem aqui, não é que isso é bom esclarecer, porque me perguntaram, não, mas então eles cultuam a Virgem Maria, mas fingem que estão cultuando a Virgem Maria, mas na realidade estão cultuando Shakti ou outra divindade? Do ponto de vista deles, não. Do ponto de vista deles, a Virgem Maria está em relação com o eterno feminino, como Jesus estaria em relação com Logos. Então, ao cultuar a Virgem Maria, todos, mesmo os que não sabem disso, estariam supostamente cultuando a Virgem Maria. Bom, uma das pessoas que questionaram apontaram para o livro do Martin Lens, Muhammad, para a tradução brasileira, questionando o que foi dito sobre a Pedra Negra. Primeiro, né, o que ele aponta no livro do Martin Lens é o que diz a ortodoxia islâmica. E eu estava me referindo ao que diz René Guénon. A gente está estudando aqui a questão do perennialismo, não a questão do Islã. Mas já que foi citado esse autor, e esse autor, o Martin Lens, é um perennialista, é bom a gente também dar uma olhada aqui mais próximo a esse livro, porque na realidade ele só confirma o que eu disse. Vamos lá. Esse texto é o prefácio da tradução sueca do livro do Martin Lens. Tem um link aqui para ser baixado o PDF. Tem alguns trechos aqui interessantes. Um deles é que no livro ele fala que a forma da Kaaba era aproximadamente cúbica. Isso a gente viu bem en passant no hangout anterior, essa necessidade que o Guénon tem de sempre aproximar o simbolismo do simbolismo maçônico para também dar uma perennializada em todas as tradições. Mas, na realidade, a tradição islâmica diz que, e aliás atribui ao próprio Maomé, a informação de que o Abraão construiu-as de forma retangular e não cúbica. Então você já vê na obra do Martin Lens, apesar de ele ter dito que consultou as fontes mais antigas, certas divergências com o que está estabelecido oficialmente no Islã, tentando aproximar o Islã da imagem necessária para os perennialistas. A gente vai ver que o Olavo também faz isso. Bom, em outro trecho do livro, ele fala que o Alcorão reconhece em Jesus a encarnação do Verbo Divino. E que Alá teria lançado o seu espírito, e o espírito aí seria o espírito de Deus, portanto divino, no ventre de Maria. Essa é uma ideia que o Olavo já defendeu no Facebook, né? Há 3 décadas afirmo precisamente isso. Uma leitura atenta mostra que o Corão afirma a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Corão, segundo ele mesmo, é Kalimatullah, a palavra de Deus. E Jesus, segundo o Corão, Kalimatullah, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é Deus, ela é o quê? Mas, na realidade, ao contrário do que ele sugere, a teologia islâmica ela tem consciência desses pontos, e isso está muito bem resolvido para eles. Então, fica claro que o Alcorão não é perennialista, ele nega a divindade de Jesus. E Jesus seria seria o espírito a que se refere, a alma criada de Jesus, não é um espírito eterno. O que o diferencia do Alcorão, que o Alcorão para os muçulmanos é que seria a manifestação da palavra divina, do verbo divino. E o autor identifica essa ideia
no livro Para Compreender o Islã, de Schuon, de 1961. Ou seja, não é que o Olavo tenha afirmado isso há décadas, ele leu isso há décadas em Schuon, o que é diferente. Mas vamos lá. É muito, Coincidência, é cara, muito, coincidência. é muito. Ele só leu no livro do mestre dele, mas ele está falando que o mestre dele afirmava por mera coincidência, apesar de ele ter conversado com o mestre. Porque ele já esclareceu isso pra gente. Ele hoje em dia é cristão, cara. Veremos isso. Um outro trecho, né, ele diz aqui, hoje em dia, né, os muçulmanos fazem as orações em torno da Caaba e, por extensão, outros ritos. E o autor pergunta, o que mais? Que outros ritos são esses? Só tem um rito, né? Só tem os ritos conhecidos, né? Que outros ritos são esses? Obviamente, o que Martin Link está se referindo aos ritos esotéricos, que ocorrem também tendo a Caaba como centro, e a gente vai ver isso. Veja, a Caaba, ela contém a pedra negra, que seria a manifestação do eterno feminino. Então, os ritos esotéricos, eles usam, islâmicos, eles usam também a Caaba como centro. Mas a coisa vai ficando mais interessante, porque Martin Link se refere à Caaba como, a Pedra Negra como pedra negra. Ele diz que os muçulmanos, eles beijam pedra negra. Isso em português soa muito estranho, mas em inglês essa é uma possibilidade quando você quer individualizar um objeto, né? Dá quase uma personalidade, uma humanidade a esse objeto. Mas a tradução correta do árabe seria a pedra negra, ou seja, se torna a referência à pedra negra se torna uma referência a um objeto comum, não é um nome próprio. Agora, a gente sabe a importância que tem para o Martin Lings tratar a pedra negra personalizada, porque na realidade ela seria uma manifestação do eterno feminino. Esses pequenos detalhes, o leitor não treinado, né, que desconhece o Islã, ele não tem condições de identificar isso. Então, a pessoa que usou o livro do Maomé para contra-argumentar, eu estudei esse assunto muitos anos. Eu não estou tirando essas coisas do nada, mas vamos lá. Aqui, a mesma pergunta é feita por uma outra muçulmana, né? Na realidade, por um outro muçulmano. Deixa eu só me achar aqui. Assim, não. Nesse caso é muito interessante. A tradutora do livro para o sueco, ela manda uma carta para o Martin Lings e pergunta: o senhor afirmou que tem um ícone da Virgem Maria com Jesus Cristo dentro da Caaba até hoje. Mas qual que é a base disso? Essa mesma pergunta foi feita por um outro muçulmano em carta para o Martin Lings. Ele identifica como o veneno perennialista na biografia do profeta feita por Martin Lings. E o Martin Lings responde afirmando que há fontes confiáveis, apesar de não haver um consenso, há fontes confiáveis dizendo que haveria o ícone da Virgem lá dentro. Só que essa fonte que ele utiliza é considerada de pouca credibilidade na ciência dos hadith, né, dos ditos e feitos do profeta Maomé. Então, ele vai escolhendo, né, ele muda o texto e vai escolhendo fontes de tal forma que ele confirme a ideia de que tem que é uma importância maior do que os muçulmanos atribuem à Pedra Negra e que teria um ícone da Virgem dentro da Caaba. Agora, qual a importância para o Martin Lings, qual a relevância de se colocar um ícone da Virgem dentro da Caaba? Ele justifica isso dizendo que como era para um público ocidental, isso era para agradar e tudo mais, mas a gente sabe, dentro do contexto do que a gente já viu, que para quem está querendo construir uma religião global, colocar dentro da Caaba, que supostamente seria originalmente cúbica,
a Pedra Negra e a Virgem Maria, já mata, né, duas coelhos com uma cajadada só, quer dizer, você já tem no mesmo local uma centralidade do eterno feminino, é uma manifestação do eterno feminino, ok? Perfeito, Caio. Ok, então vamos lá. Então a gente viu que né, aqui a tentativa de unir Virgem Maria com a Pedra Negra. Continuando aqui, a gente viu que algo aconteceu, né? Diferente da descrição que Guénon dá do mundo islâmico, a gente sabe hoje em dia que os sufis são extremamente perseguidos pelos radicais. Então vem o questionamento, será que o sufismo realmente e o Islã seria essa manifestação da tradição primordial a qual a humanidade poderia se voltar e poderia unificar as tradições? A gente viu o que eu chamei de revisionismo marianocêntrico, que são as inúmeras manifestações, reais ou não, atribuídas à Virgem Maria, sobretudo na Europa, e começam a levantar, na realidade não começa entre os perennialistas, tem outras fontes fora disso, gnósticos, mas não perennialistas, e começam a questionar essa importância do sufismo e do Islã, e começam a destacar o papel de Maria. Ok? Apesar do sufismo ainda supostamente ter a técnica ou know-how da gnose, você teria uma escolha do eterno feminino, da Shakti, em se manifestar repetidamente na forma da Virgem Maria. Isso seria um sinal de que ela escolheu essa forma e automaticamente o cristianismo como forma de eleição para esse período da humanidade. Então a gente tem aqui uma diminuição da importância das outras e um destaque no papel da Virgem Maria como manifestação do eterno feminino, ok? Isso meio foi um resumo do que já foi dito, incluindo algumas outras informações. Agora a gente vai tentar entender melhor essa questão da relação entre eterno feminino e Shakti. Então, essa aqui é a Shakti. A gente vai fazer mas antes disso, a gente vai fazer uma comparação para tentar entender melhor esse assunto. Eu sei que a gente vai entrar em questões de cosmologia tradicional e de metafísica. Essas questões são muito complicadas. Para tentar facilitar, eu pensei em fazer uma metáfora, né, uma comparação primeiro, para as pessoas conseguirem entender o que está sendo dito. Então, eu escolhi usar um exemplo que eu acho que cai bem, que é o exemplo da internet. Existe a empresa Google, né, e a gente está acostumado a relacionar Google com a internet, o que na realidade está correto. Mas na realidade é uma empresa, uma pessoa jurídica com sede física nos Estados Unidos, e ela tem produtos ou soluções para a internet, e fora dela também, mas para a internet. Um dos produtos que ela oferece é o navegador, o Chrome. E o que é um navegador ou um browser? Ele torna possível você navegar na internet transformando a informação que você recebe dos sites em pixels na sua tela. Ou seja, ele, de certa forma, materializa ou torna substancial as informações que você recebe através da internet. Sem ele, você só tem dígitos, né? Você não tem informação que a gente consiga compreender, né? Você não tem as imagens, você não tem os textos. Ok? Sim, cara. Ok. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar com isso. Bom, então o Chrome saiu do Google, mas o Google está no mundo real e o Chrome está no mundo virtual. Agora, se eu quiser dar uma olhada num mapa do Google Maps, eu não vou conseguir fazer isso sem o meu navegador. Essas informações do mapa, elas estão lá num servidor da empresa Google, esse servidor também é físico, né?
em algum servidor que pertence ao Google, mas eu não tenho dentro do Google, essa informação não tá disponibilizada dessa forma. Ele vai sair do Google dessa forma, né, na forma de dados, de bits e bytes. É o meu navegador que vai dar consistência ou substância a esses dados. Certo? Sim, senhor. Ok. É interessante, porque esse é um exemplo que a gente entende com certa facilidade, porque a gente usa a internet, mas isso está muito próximo da ideia de uma metafísica tradicional ou de uma cosmologia tradicional. Vamos lá. A gente pode, então, separar aqui a empresa Google, que é um ente do mundo real, do que você tem abaixo, que é o mundo virtual. Ok? Sejam as informações referentes ao Google Maps e o seu navegador. Ok? Por analogia, a gente pode chamar essa parte de baixo de criação e a parte de cima de Deus. Deus está para a criação, assim como o Google está para o Google Maps ou para o Chrome. Ok? Ele está em outro nível de realidade. E na criação, né, ele cria o Chrome e os dados, as informações. Ok? Sim, senhor. Okay. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu troquei criação por cosmologia, o cosmos, né, o que foi criado, o mundo, e Deus por metafísica. Então seriam os estudos, né, as áreas que estudariam. A área que estudaria os princípios, as coisas, seria a metafísica, e a cosmologia, o universo, a manifestação. A gente vai focar agora na cosmologia. Ok? Perfeito, cara. Pode avançar. Então vamos lá. No reino da quantidade e os sinais dos tempos, René Guénon explica a cosmologia, no capítulo 1, qualidade e quantidade, René Guénon explica a cosmologia tradicional. Ele fala, na realidade, ao invés de usar a criação, que essa é uma imagem teísta, ele usa a ideia de manifestação, que é mais próxima do neoplatonismo, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Então ele fala de dois polos da existência, né? Na primeira de todas as dualidades cósmicas, ou seja, no nível da criação, só um segundo, pois está situado no princípio da existência ou da manifestação universal, e sem a qual nenhuma manifestação seria possível, em qualquer modo, está a dualidade Purusha e Prakriti, de acordo com a doutrina hindu. Ou, para usar uma outra terminologia, essência e substância. Se a gente comparar aqui com o caso com a internet, a gente teria Purusha, ou Prakriti, ou essência, as informações, e substância, aquilo que dá substratum, substância a essas informações, ou certa materialidade no mundo virtual, né, a essas informações. Especialmente com referência aos seres particulares, essência e substância são, em efeito, o mesmo que forma e matéria dos filósofos escolásticos. Então, o que ele está falando é que a forma dos escolásticos e matéria correspondem a Prakriti e Purusha, do hinduísmo. Ok? Sim, sim, está claro. Continuando. Abaixo do nosso mundo, substância, do termo substare, literalmente aquilo que está abaixo, é um significado também relacionado à ideia de suporte e substrato. É o que ele está, o que comparativamente seria o Chrome, é aquilo que dá substância, né, o que está abaixo para dar substância às informações que vêm dos sites. A gente viu que para ter o mapa do Google, o navegador tem de buscar os dados do servidor do Google, né, que seria mais ou menos essa imagem, né, os dados agora em contato com o navegador, e você tem um mapa. Se você só parar aqui, você não vai ter, né? Se os dados não chegarem até o navegador, você não tem o mapa, ele não toma essa forma bidimensional, ok?
Yes? Yes, cara. Vamos lá. Há em cada ser algo que corresponde tanto a um quanto ao outro desses dois princípios, de tal forma que o ser é como se fosse a resultante da união dos dois. Ou, para falar de forma mais exata, um resultante da ação exercida pelo princípio ativo, a essência, sobre o princípio passivo, a substância. É exatamente aquilo como ocorre no exemplo do Chrome e do Google Maps. Aqui ativo, aqui passivo. O Chrome, ou na realidade Prakriti, a matéria no sentido escolástico, ela recebe as informações e Purusha, ela dá forma, né, o princípio ativo do cosmos. Continuando. E se a consideração for restrita ao caso especial dos seres individuais, a forma e a matéria que constituem aqueles seres são respectivamente idênticas às que a tradição hindu designa como Nama e Rupa. Eu tirei os acentos, mas lá seria Nama e aqui seria Rupa. Você teria uma relação cósmica entre Purusha, essência, Prakriti, substância, quando você está falando do universo em geral, ou quando você está falando de um ser em particular, por exemplo, o indivíduo, Nama e Rupa, mas na realidade são casos particulares dos mesmos princípios, formando o sinolo do Aristóteles. Pode ser adicionado que as designações aristotélicas ato e potência também correspondem aos de essência e substância. Então a gente tem aqui o ato e potência de Aristóteles. Isso parece não ter nada a ver com o que eu vou explicar, mas na realidade tem tudo a ver para a gente conseguir entender a forma de pensar e a forma de agir dos perennialistas. Vamos lá. Pode-se dizer que, em conformidade com as condições particulares que definem esse mundo como tal, esses dois princípios aparecem nele sob os aspectos de qualidade e de quantidade, respectivamente. Então, a gente tem qualidade e quantidade. Qualidade, porque, por exemplo, o tipo dos seres, e você tem a quantidade, que é o princípio que individualiza as possibilidades universais. Mas eu não quero entrar muito em questões metafísicas cosmológicas muito complexas. Quando matéria-prima, aqui matéria-prima no sentido utilizado por Santo Tomás de Aquino, está em questão, como o princípio passivo da manifestação universal, ou seja, como a pura potencialidade, e assim é o equivalente a Prakriti na doutrina hindu. Eu só peguei o final de uma frase para poder colocar aqui também matéria-prima de Santo Tomás de Aquino. Eu fiz essa comparação com a internet para tentar deixar mais claro o que ele está explicando nessa doutrina cosmológica. Ficou claro para vocês dois? Bom, para já, sim, Caio. Ok. Só para ter uma ideia se eu estou sendo compreendido para continuar. Bom, e o que o problema, Caio, que a gente já, pelas nossas conversas, né, está divertido. E, bom, a gente é muito atencioso, mas temos visto que há pessoas com realmente muitas dificuldades, né, para dar mesmo uma explicação tão bem feita, tão... Eu pensei uma explicação para o Lavetes mesmo. Você vai precisar ter muita paciência. A prova de Olavetes, mas vamos lá. Pois é. Desculpa, Caio, continua. Boa sorte. No simbolismo da cruz, René Guénon, no capítulo 28, a grande tríade, ele ainda adiciona, né? Pode-se realmente dizer, mesmo para o ser individual, para o homem individual, que ele participa do céu, que eu esbarrei aqui, do céu e da terra, que são identificados com Purusha e Prakriti, os dois polos da manifestação universal. Mas não há nada aqui que seja peculiar ao caso do homem, blá, blá, blá. Então, aqui, mais uma referência, céu e terra são símbolos usados pelo taoísmo para essa cosmologia.
ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os símbolos hindus, né, ou referências ao hinduísmo, ao taoísmo, a Aristóteles, aos tomistas e aos escolásticos. Você não tem absolutamente nenhum termo, nenhum símbolo islâmico nessa explicação. Mas isso está totalmente de acordo com o que Aristóteles ensinou, que Santo Tomás de Aquino foi pegar em Aristóteles e os escolásticos nos dois, né? Esses são pensadores cristãos que cristianizaram esses conceitos que vieram da filosofia, do hermetismo, que na realidade são muito anteriores ao cristianismo, o que é algo absolutamente natural, porque o cristianismo ele não traz uma doutrina cosmológica, né? A função dele não é explicar como o universo funciona, mas é oferecer, né, formas espirituais de salvação e não um sistema jurídico, por exemplo, como no caso do Islã, que tem um sistema jurídico próprio, que é a Sharia. Então, como o cristianismo surge há 2000 anos e já tinha cultura, os intelectuais, os pensadores cristãos foram se aprofundando nessas questões que vinham de outras áreas que não necessariamente... o que não significa que eles necessariamente aprovassem tudo o que essas fontes ensinavam, mas eram fontes de conhecimento. Esse aqui é o Leo Strauss, né, o intelectual, referência dos neoconservadores. Ele diz que até a filosofia política, como o cristianismo não tem uma filosofia, ele não tem uma doutrina política, ao contrário do Islã, que você tem determinado, né, como é a forma de governo, ocorreu no cristianismo que não pôde ocorrer nem no judaísmo e nem no Islã, que é o desenvolvimento de uma filosofia política. Ele diz que o que Santo Tomás de Aquino faz, refletindo sobre política, seria impossível para intelectuais judeus e islâmicos. Por isso, eles teriam desenvolvido uma forma esotérica de falar desses assuntos políticos, e mesmo Platão. Ok? Isso é só para justificar aqui a fonte dessas informações e por que batem praticamente universalmente. Essa doutrina cosmológica, ela é praticamente universal. Vamos seguir aqui. Nesse livro, O Simbolismo da Cruz, o Guénon ainda fala no simbolismo da escola hermética de Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, foram adicionadas. Segundo Guénon, São Alberto Magno e São Tomás de Aquino pertenceram a uma escola hermética. Eu tentei confirmar isso e me parece que no primeiro caso é verdade, mas há obras de hermetismo atribuídas a ele que não são consideradas originais, e no caso de Santo Tomás de Aquino me parece que essa afirmação é mais controversa, mas de qualquer forma, mesmo que eles tenham ido a tais escolas herméticas, não quer dizer que eles tenham trazido todo o hermetismo. Eles trouxeram, pelo que se sabe, essas doutrinas cosmológicas que, enfim, são universais, ok? Sim, cara. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo de lançamento do livro do Wolfgang Smith, O Enigma Quântico, o Olavo fala, olha, a gente está lançando o livro do Smith porque ele é alguém que passou pelo perennialismo, mas saiu e defende o esoterismo, mas sobre bases cristãs, ao contrário do que René Guénon e Schuon fazem, e mais especificamente em O Reino da Quantidade, porque o Wolfgang Smith leu O Reino da Quantidade, viu essa explicação, como ele era físico, ele percebeu, não, peraí, isso aqui eu resolvo problemas da física quântica com essa doutrina cosmológica, e foi se aprofundar, e viu que tinha toda uma literatura tomista e neotomista a respeito do assunto.
Mas só que o Olavo está falando, na realidade, não é bem verdade. Guénon, como a gente viu, ele não usa conceitos islâmicos para defender. Até porque a escola islâmica de teologia é contrária a essa posição. Mas, de qualquer forma, o que é importante aqui é perceber que usar termos cristãos de uma cosmologia cristã para defender o esoterismo ou o perennialismo, ou, enfim, não torna ninguém não perennialista, né? Ou digamos assim, não demonstra que a pessoa tenha se distanciado da agenda perennialista. A pessoa só está fazendo o que o próprio Guénon fez, explicando uma doutrina cosmológica em termos cristãos, ok? Da filosofia cristã ocidental. E no caso especificamente do Wolfgang Smith, a coisa é mais complicada, porque, ok, ele começa a explicar essa cosmologia tradicional em termos cristãos, mas ele vai mais longe do que isso. Então, vamos ver aqui o verdadeiro Wolfgang Smith. Okay? Aqui a gente tem um livro do Jean Bies, Retornando ao Essencial. Essa editora é uma editora perennialista. Aqui você tem um resumo do livro, em que, em um dos trechos, há uma referência a um tipo de celebração autobiográfica do eterno feminino que destaca a função das mulheres, as manifestações, como manifestações da energia criativa. Isso aí é tantrismo, também conhecido como tantrismo. E tem uma opinião do Wolfgang Smith sobre o livro, em que ele diz que é um livro de um dos grandes, fala muito bem do livro, de um dos grandes expoentes da filosofia perene. O Wolfgang Smith tem um outro livro, que é a Gnose Cristã, de São Paulo ao Mestre Eckhart. O Mestre Eckhart, é bom lembrar, é um herético, em que ele defende aqui, ele não nega a criação na forma cristã, mas ele complementa com uma influência cabalística da criação a partir de Deus, mas em Deus. É o mesmo conceito neoplatônico. E o que o leva a estudar e a defender, na realidade, que é o que ele faz nesse livro, a Cabala cristã. Inclusive, Jacob Boehme. Ou seja, você tem no Wolfgang Smith essa referência à Cabala cristã é a referência a Shekinah. Shekinah é, como diz aqui o Gershom Scholem, que é a maior autoridade acadêmica em Cabala, é o eterno feminino da Cabala. Se vocês buscarem na internet esses autores, todos referidos, você vai ver que todos têm referências à Sofia, à Shekinah. Aqui tem uma review de um livro do Gershom Scholem, feito pelo Mircea Eliade, em que também é uma referência a Shekinah. Então, aqui tem de um site tradicionalista católico, você tem uma crítica ao que ele chama de judaísmo tridentino, em que ele fala da relação entre Shekinah e o culto a Asherah. E ele aponta aqui que a ideia de Shekinah não é uma ideia bíblica, é uma ideia rabínica que foi criada 100 a 400 anos depois de Jesus. Então, na realidade, estou tentando passar o mais rápido possível aqui, as afirmações que o Olavo faz nesse vídeo, elas são absolutamente despropositadas. Você não precisa defender o esoterismo perennialista. Primeiro, ao defender o esoterismo ou perennialismo, você não está necessariamente defendendo o sufismo. 2, que ao utilizar a cosmologia, conforme está registrado em Santo Tomás de Aquino, em toda a tradição tomista ocidental,
não quer dizer que você tenha abandonado o projeto, muito pelo contrário, porque assim como é feito com a Virgem Maria, utilizar a doutrina de Santo Tomás de Aquino, mais especificamente a cosmologia, como uma forma de interface dessas ideias, né, inserir essas ideias dentro ideias perennialistas, o esoterismo, e o gnosticismo dentro do catolicismo, é uma das formas mais óbvias de se tentar fazer essa penetração, né? Então, quando você tem alunos do Olavo lançando livros de Santo Tomás de Aquino, e gente na internet mostrando o livro, falando, olha, vejam como esse pessoal é muito cristão, eles não querem destruir a igreja, ou eles não têm um plano para destruir a tradição da igreja. Toda análise precisa de um contexto, e é esse contexto que está faltando, né? As pessoas têm que entender exatamente que tipo de conexão existe. Wolfgang Smith, ele pode ser um dos que abandonaram o projeto de islamização, mas ele claramente não é alguém que tenha abandonado o projeto de gnosticização, se vocês preferirem esse termo. Alguma pergunta? Não, por enquanto, está bem claro, Caio. Estamos curiosos para ver o que vem adiante, as surpresas. Ok, vamos lá. Bom, voltando aqui, a gente já falou da cosmologia. Agora a gente vai focar, porque essa parte de cosmologia, até aqui pelo menos, ela é muito próxima universalmente. Quando a gente entra na questão da metafísica, a coisa muda de figura. Então vamos lá. E aqui eu vou seguir, eu não vou fazer referências ao livro, senão, tradução do livro, senão vai ficar muito longo. Mas quem quiser checar, Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus, do Guénon, na parte 3, capítulo 7, Shivaísmo e Vishnuísmo. Eu resumi tudo aqui. Então você tem, lembrando que toda a tela agora é a parte metafísica, né? Você teria o princípio supremo, suprapessoal, ou impessoal, o não ser ou Brahma, ou seja, seria a essência divina, a qual é referida na teologia apofática, né? O Deus que está acima de Deus, né? Dele surgiria o Deus pessoal, que seria o princípio pessoal, personalidade divina, o ser ou Ishvara. Esse seria o Deus pessoal, como ele é concebido nas religiões abraâmicas. Esse Ishvara, que é um dos termos utilizados, ele tem uma tripla manifestação chamada de Trimurti. Essa tripla manifestação se dá na forma masculina de Brahma, e aqui o Guénon prefere usar um acento ao invés do N, como muitos estudiosos do hinduísmo utilizam, porque é a forma masculina do termo. E Brahma, lá em cima, sem acento, é uma forma neutra. Então, Brahma seria uma das manifestações masculinas de Ishvara, e você teria mais duas que são Vishnu e Shiva, que são duas manifestações complementares. Agora, esses três Trimurti seriam aspectos divinos que teriam, a cada um correspondentemente, haveria um poder ou energia própria. Esse poder ou energia própria são as chamadas Shaktis. Então, seriam 3 Shaktis: a Shakti de Brahma, que é Sarasvati, a Shakti de Vishnu, que é Lakshmi, e a de Shiva, que é Parvati. Você vê Durga também. Mas, então, essa seria a metafísica a qual ele se refere. Então, você tem o princípio supremo, não ser, ou além do ser. Você tem Ishvara, ou Trimurti, que já é o nível do Deus pessoal. Daí, em 3 manifestações, mais ou menos como você teria, de forma bem, uma aproximação, uma comparação também, da Santíssima Trindade, né? Você teria, na realidade, 3 manifestações que são uma mais 3 ao mesmo tempo. Brahma, Vishnu e Shiva como masculinas,
e as Shaktis, Sarasvati, Lakshmi e Parvati, como se fossem consortes de cada um desses deuses, ok? Dessas divindades. Ok. Yes? Sim, Sim, sim. E que cada um, na realidade, há várias combinações, né? Mas cada um desses caminhos aqui, Sarasvati, a dupla, Sarasvati Brahma, ou Lakshmi Vishnu, ou Parvati Shiva, são caminhos espirituais que um hindu pode escolher de acordo com o perfil, com a casta, preferências pessoais e tudo mais. Bom, aqui em To Have a Center, do Chuon, ele faz a explicação dele sobre as diferentes perspectivas que se pode ter do teísmo. Mas ele deixa bem claro, ele enfatiza que ele não está falando somente de perspectivas, mas de realidades. Ou seja, não são meros conceitos, são realidades. E vocês vão ver que o que o Chuon está explicando aqui é exatamente a mesma doutrina hindu, só que em outros termos. Segundo ele, cada uma das ideias associadas com o termo teísmo pode ter um significado legítimo, nas condições que seja interpretada de acordo com uma intenção metafisicamente correta. Isso ele diz na página 94, para quem quiser pesquisar. Na mesma página, pode-se chamar de metateísmo, ou além do teísmo, a ideia vedântica ou taoísta de uma realidade supra-ontológica, acima do ser, ou o Atma suprapessoal, para indicar claramente que essa ideia basicamente transcende todos os teísmos propriamente assim chamados. Pois um Deus que cria, fala, legisla, julga e salva, o que a essência divina, ou seja, a realidade supra-ontológica não poderia fazer, você tem um outro termo, né? Então, o que ele faz? Ele está trocando esse princípio supremo pelo metateísmo, ou seja, abordar a questão divina nesse nível é falar de metateísmo. Já a ideia do Deus pessoal, é a ideia que você tem nas religiões abraâmicas. Então, o homem é feito à imagem de Deus. A imagem de Deus. O que é esse homem? Homem, nesse caso, é o ser humano. Então, ele é masculino ou feminino, ou feminino. Em grego, né, anthropos é andros ou gine, né? Andro para homem, do sexo masculino, e gene, de ginecologista, né, da feminino. E ele usa esses termos para continuar a explicação. O antropoteísmo religioso, ou seja, a forma de encarar Deus como uma pessoa, não metateísmo, mas como uma pessoa, seja masculino ou feminino, faz surgir duas perspectivas. Ou você começa com a ideia que o homem, o masculino, representa a totalidade e, portanto, inclui a mulher, que é uma parte, já que, biblicamente falando, o Adão surgiu antes de Eva, e nesse caso a divindade é concebida em um aspecto masculino, mas não necessariamente destacadamente masculino. Ou você parte da ideia que a mulher é mãe, portanto, criadora, e que mais ainda, ou melhor, a priori, ela manifesta o supraformal, o infinito, o mistério, em cujo caso a divindade é concebida em um aspecto feminino, ou, dizendo melhor, em seu aspecto de feminilidade. Então ele está fazendo o seguinte, ele está trocando esse termo por esse termo, antropoteísmo, colocando o androteísmo aqui e o ginecoteísmo aqui. Deu para entender? Sim, acho que sim, Caio. Ok, vamos lá. Depois vem, Oi? Depois vem a prova. Ok. A segunda perspectiva, ou seja, a do ginecoteísmo, é a do Shaktismo, mais precisamente do Shaktismo. Quanto à primeira, o androteísmo,
essa é a perspectiva das três religiões semíticas, com uma certa exceção no caso do cristianismo, que sem dar à Virgem um culto de latria, lhe dá um culto de hiperdulia, que praticamente, apesar de qualquer coisa, é um tipo de divinização, se não por direito, ao menos de fato. Então, veja o raciocínio que ele está fazendo. Ele está dizendo, ó, esse androteísmo é o que você encontra nas três religiões semíticas, em que você tem um deus masculino, Yahvé, os monoteísmos abraâmicos, e você tem um ginecoteísmo, como no caso do Shaktismo e do culto a Maria. Então, está aqui a metafísica hindu transportada para o caso específico das três religiões abraâmicas. E no caso específico do cristianismo e do que eles entendem como sendo o culto a Maria, ou mesmo o culto à Pedra Negra. Ok? Ok. O hinduísmo, cujo gênio consiste em excluir nada e não excluir nada, também compreende esse caso particular de religião que é a ginecolatria, pois se tem um ginecoteísmo, tem a ginecolatria. Não somente porque admite deusas, mas também, e sobretudo, porque ela pratica em um de seus setores um monoteísmo em modo feminino, que é o Shaktismo. Isso ele afirma na página 100. Na terminologia hindu, nós diríamos que Maria é um avatar feminino de grau superior, supremo, como se prova por suas qualidades de noiva do Espírito Santo e corredentora, sem mencionar o problemático epíteto Mãe de Deus, novamente, como ele fala no outro livro, o que se mostra também na prática da Ave Maria, etc. Para não dizer que isso aparece somente em Chuon, isso também está em Guénon, aqui nos Símbolos da Ciência Sagrada. Ele diz, esses slides a gente usou no hangout anterior, né? Para os entalhadores de pedra e para os construtores que empregavam os produtos desse trabalho, a matéria bruta representava a matéria-prima indiferenciada, o chrome fechado, ou o caos em todas as suas consequências. Enquanto que a pedra completamente talhada em todas as suas faces representava, ao contrário, o acabamento ou a perfeição da obra. Essa diferença corresponde ao duplo aspecto de matéria-prima, segundo seja vista como a Virgem Universal ou como o caos que é a origem de toda manifestação. Na tradição hindu, de igual modo, Prakriti é ao mesmo tempo a pura potencialidade que está literalmente debaixo de toda a existência e também um aspecto de Shakti, ou seja, a Mãe Divina. Então, o que eles estão estabelecendo aqui é o seguinte, você tem a separação à direita, eu só virei aqui o simbolismo, né? À esquerda você tem a parte metafísica, à direita você tem a parte cosmológica. Você tem um aspecto masculino, um aspecto feminino, você tem Deus ou deuses, e você tem deusa ou deusas, cuja manifestação, então a manifestação masculina divina no nível cosmológico, ou seja, na criação, na manifestação, são as informações, né, o que informa os objetos. Informa os objetos foi péssimo, né, mas o que informa os seres, o que dá forma aos seres. E deusa ou deusas tem a sua manifestação no cosmos como o princípio que recebe a forma. Como a gente viu aqui no caso do Google, no Google Maps, para você conseguir visualizar o mapa, você tem que ter as informações atingindo o navegador e daí você tem a visualização do mapa. A mesma imagem é utilizada aqui. Você teria no nível mitopoético, né, dos deuses, a cópula entre o deus e a deusa, e no mundo cosmológico, a cópula, entre aspas, entre a forma, o ato e a matéria, a potência.
mais ou menos, né, a mesma ideia que você tem de um homem e uma mulher, que esse simbolismo é utilizado para explicar como surge o universo, ou seja, informação, ou seja, as possibilidades universais se substancializando através da Prakriti. Ou quando um casal tem um filho, ou a diferença entre céu e terra, né, a relação entre céu lá em cima e terra aqui embaixo, que é um simbolismo do taoísmo. Você tem também um outro simbolismo natural, que é da chuva na natureza. Então, a chuva seriam como gotículas de esperma, né, que germinam, que fazem germinar, fazem a terra germinar. Então, eles utilizam esses simbolismos cosmológicos como manifestações dessa realidade em outro nível. É aquela ideia de que o microcosmo espelha o macrocosmo, ok? Certo? Certo, cara. Ok. Pode avançar. Bom, esse tipo de simbolismo você encontra também no véu de Ísis. O véu de Ísis seria a Prakriti, seria o aspecto cosmológico, e Ísis seria a deusa. Então, quando se tem o termo véu de Ísis, está se falando da natureza, porque a natureza seria o véu que cobre Ísis, a deusa, ok? Então, existe sempre uma relação entre a deusa, o eterno feminino, e a natureza. Porque é a natureza, ou a terra, que recebe de cima, né, a vida, a manifestação. Aqui. Ok. Tem um livro do Pierre Hadot, que é um estudioso da filosofia, um intelectual, que se chama O Véu de Ísis, que é exatamente um livro da Harvard é um ensaio sobre a história da ideia de natureza. Ele usa exatamente o título, né, O Véu de Ísis, porque é uma história da ideia de natureza, que é só para destacar esse simbolismo. E o que ele diz nesse livro? Ele tem um capítulo sobre a modernidade. E ele afirma que na modernidade, como a gente sabe, a natureza passa a ser dessacralizada, ou seja, o aspecto divino por trás da natureza desaparece e, na realidade, você começa a ter uma exploração da natureza como não havia até então. Então, a relação que o mundo moderno tem com a natureza é uma relação dessacralizada, mas, ao mesmo tempo, você tem uma relação com a natureza, ou seja, com o feminino. Isso é importante para entender algumas coisas que eu vou falar agora. Esse simbolismo do véu de Ísis é utilizado também no livro da Blavatsky, Ísis sem véu. O título em inglês ele é mais claro ainda, né, que Ísis é um véu retirado, né? Porque ela está querendo ir mais fundo nessa questão. Ela, na realidade, você pode considerar a Blavatsky como uma tentativa de dar do retorno ao aspecto metafísico da natureza, né? No livro Babuíno de Madame Blavatsky, do Peter Washington, você tem enfim, ele é muito amplo, e um dos capítulos fala exatamente sobre a influência da teosofia, ou do teosofismo, como o Guénon preferiria, no movimento feminista. Se você levar em consideração tudo que foi dito até agora, você consegue entender o porquê da importância do feminismo para a teosofia. Ele diz que não haveria movimento feminista no século XIX, quando surgiu, se não fosse a teosofia. A gente viu também no outro Hangout esse livro, Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente. Tem um resumo dele retirado da palestra da aula da professora Ivone Fedeli, em que o livro ela diz que o livro mostra o conceito de amor ocidental, em que a relação amorosa é a grande metáfora de uma doutrina secreta, no fundo é a doutrina cátara gnóstica. Então você vê aqui a importância do feminino, seja
de uma forma mística, né, com uma relação com referência a Deus, ao algo transcendente, ou se não, na modernidade você vê também uma relação, uma grande importância dada à natureza. Mas as duas formas são, na realidade, duas expressões da valorização do feminino. Esse livro, O Perennialismo à Luz do Islã, que é de um muçulmano sufi que discorda dos perennialistas, ele faz referências a esse livro, O Rei do Mundo. Eu vou passar rapidamente aqui os slides e as pessoas podem parar o vídeo se quiserem ler. Mas ele faz uma referência aqui ao fato de que o Guénon, quando ele está se referindo ao gnosticismo, ao esoterismo islâmico, ele está se referindo aos ismaelitas. E a gente sabe que os ismaelitas são a origem, né, através dos templários, a origem da maçonaria moderna e das referências à modernidade, de todas as referências simbólicas que fundaram a modernidade, que na realidade estão relacionadas à maçonaria. Inclusive, na modernidade, é que você passa a ter o desenvolvimento da ciência e a importância da exploração da natureza. A gente vai entender isso, a importância de eu estar falando isso já já. Um autor que, na realidade, eu só fui descobrir quase no final de toda a investigação é o Robert Graves. Ele é um poeta, tem mais de 140 obras, poemas, memórias, romances. Ele tem uma página na Amazon com diversos... Desculpa, Caio. Oi? Adoro a aparência dele. Adoro. Um jeito leve, agradável. Na realidade, ele é muito melhor que os outros. Por quê? Porque ele é muito claro na agenda dele. Que bom! Um site dedicado a ele, robertgraves.org, e ele foi quem introduziu o Idrissá no Ocidente. Ele escreveu o prefácio do livro, a introdução do livro do Idrissá. Tem uma obra que eu só encontrei no Google Books, e não é barata, deve ser uns R$200, Novas Perspectivas sobre Robert Graves. E nele tem um ensaio. Esse ensaio, eu acho que vocês não conseguem encontrar na internet, em que ele confirma exatamente isso. Quer dizer, Robert Graves falava exatamente que os trovadores, a maçonaria, os cátaros, tudo isso vem dos ismaelitas e criaram a modernidade. Então, na realidade, aqui você tem uma pessoa do centro dos acontecimentos, né, uma referência na literatura e no esoterismo, que era ligado a Idrissá e que está confirmando tudo aquilo que a gente vem afirmando até agora. Para a gente entender a crítica que o René Guénon faz ao mundo moderno, você tem que entender exatamente o que teria acontecido de errado aí, porque ele também faz uma crítica à maçonaria. Daí você pensa, peraí, mas ele é maçom? E como ele pode criticar tanto a modernidade, se a modernidade é o fruto da maçonaria? A gente começa a entender isso se a gente perceber que o que houve no Ocidente foi uma imanentização da deusa, ou seja, as pessoas esqueceram a deusa ou a utilizaram somente como um símbolo ou uma metáfora e focaram na natureza, na Terra, ou seja, o que seria para o gnosticismo a manifestação da deusa no cosmos. Então você tem esse processo de retorno do gnosticismo através dos ismaelitas e daí a maçonaria e os cátaros e tudo mais, mas você tem uma deturpação. Ou seja, enquanto os sufis faziam poemas místico-eróticos para se referir a Deus a que traz a gnose, os trovadores viraram românticos e foram parar
Zezé de Camargo e Luciano, né? Quer dizer, alguma coisa errada aconteceu nesse processo. Desculpa, você está me dizendo que não gosta de Zezé de Camargo e Luciano, é isso? Sinto informados. Mas se bem que assim, eu até os prefiro aos gnósticos, né? Mas Caio, você tem que ouvir uma banda de São Paulo, os Tennessee Bloopers. Aconselho vivamente. Quem canta? Cara, tem nome de filósofo. É um rockstar em ascensão. É um rockstar em ascensão. Vamos lá, vamos continuar. Então, a crise do mundo moderno, na realidade, é a maçonaria fazendo um revisionismo. Né? Olha, a gente fez besteira e a gente precisa arrumar isso daqui. Por quê? Como o Guénon explica no Reino da Quantidade, mais especificamente no capítulo 17, que se chama A Solidificação do Mundo, o mundo moderno, como ele foi fixando somente na natureza, ele perdeu os influxos divinos, mas também os influxos de baixo, né, os demoníacos. Então, na realidade, você, de certa forma, a modernidade meio que se selou de influências sobrenaturais. Essa a explicação que ele dá. Para quem quer resgatar o gnosticismo, a modernidade é um problema, porque você traz o eterno feminino e o eterno feminino vira tree hugging, né? Vira abraçar a árvore no parque. Então, isso é um problema para quem quer resgatar o gnosticismo. O máximo que você consegue, né, o que você tem a manifestação hoje em dia do eterno feminino, são formas imanentizadas como essa daqui, né, o Dia Internacional da Mãe Terra, ou você tem a hipótese Gaia. A gente podia plantar um carvalho nesse dia, Caio. Ok, exatamente. Então, quando o Guénon se coloca contrário à modernidade, ele não quer um resgate da Idade Média nesse sentido aqui. Porque aqui está faltando o eterno feminino. O problema para ele é que ele quer resgatar isso daqui. E mais especificamente essa faixa rosa, né? A parte metafísica e não cosmológica do feminino. Ok? Ok. É isso que, por exemplo, o Seyyed Hossein Nasr procura fazer com esse livro, O Homem e a Natureza. Natureza aí, dado tudo que a gente tem falado, na realidade, a relação do homem com a manifestação cosmológica do eterno feminino. E não é por outra razão que essa estudiosa, que é uma scholar, a Margaret Barker, a qual já me referi, eu acho que no primeiro hangout, que estuda o judaísmo do primeiro templo, no qual havia um culto a Ashera, e ela acredita, ela também relaciona o culto a Ashera com o culto a Maria. Como resultado, ela também é uma teóloga, mas esse é o fruto de um estudo do estudo acadêmico que ela fez. Mas qual a consequência prática na teologia dela? Ela começa a defender creation, uma visão bíblica do meio ambiente. Porque ao resgatar o culto à Ashera, ela resgata também o culto à natureza, já também uma natureza com a sua origem metafísica. Então, você vê no trabalho dela uma cristianização do que o Seyyed Hossein Nasr tentou fazer com o homem e a natureza. Ela tem esse ensaio, esse paper, Creation Theology, que é exatamente a teologia ambientalista que ela desenvolveu com base no resgate do eterno feminino, Ashera. Ok? Tá claro, cara. Yes? Bom, o que a gente tem aqui? Vou fazer aqui só uma parte, Caio. Vou fazer só uma pequena observação. Assim, as perguntas que nos surgem
São perguntas que eu tenho medo de fazer. Digamos que estamos nesse ponto, mas vai, continua, Caio. Ok, vamos lá. Bom, mas a gente tem que ver também que mesmo posições catolicamente corretas, ou seja, que estejam de acordo com a metafísica cristã, Santíssima Trindade, elas também podem ser apropriadas como interface, né, para penetração gnóstica na igreja. Um exemplo claro, né, que a gente já já tratou por cima anteriormente, é a questão da consagração à Virgem, quer dizer, a Jesus através da Virgem. São Luís de Montfort, ele é extremamente rigoroso nessa questão, quer dizer, ele reafirma o dogma da Santíssima Trindade e o status de Maria como uma criatura não divina que tem um papel na redenção através da graça divina. Então ele é rigoroso nessa questão. E ele aqui fala até dos devotos escrupulosos, que são aqueles que temem desonrar o filho honrando a mãe. Então eles se sentem contrariados quando vêm pessoas se ajoelharem diante do altar de Maria e não diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Eu entendi o raciocínio dele aqui, mas ele não contava com esse pequeno detalhe. René Guénon, Insights into Christian Esotericism, no capítulo 2, na página 17 da edição americana, você tem essa explicação. Onde existem iniciações que dependam de uma forma tradicional particular e que tome esse próprio esoterismo como base, os ritos esotéricos podem, de uma certa maneira, serem transpostos para uma outra ordem, no sentido que eles servirão como um suporte para o trabalho iniciático. E, consequentemente, seus efeitos não serão limitados somente à ordem exotérica, como é o caso dos fiéis em geral. Ou seja, se você for um iniciado e fizer certos ritos exotéricos, esses ritos exotéricos passarão a ter uma validade esotérica também. É o que o Martin aqui, os outros ritos aos quais o Martin Link se referia. Você tem um culto em torno da Kaaba e da Pedra Negra, mas para os iniciados, essa Pedra Negra passa a ter um outro sentido. O Robert Graves, naquele mesmo ensaio, é destacado o que ele fala sobre a Virgem Maria. Aqui no ensaio, eu vou traduzir. E mesmo assim, Graves não descarta a possibilidade que a deusa dominará o palco das religiões mundiais novamente. Graves observa que, uma vez que a Igreja Católica reconhece a divindade da Virgem Maria, não é exatamente isso, é somente uma questão de tempo antes que o culto da deusa se restabeleça. De acordo com Graves, a Igreja Católica deu à Virgem muitos dos atributos que pertenciam à antiga deusa lunar tripla. E tripla por causa das 3 Shaktis, né? E ela pode agora legitimamente ser saudada como a rainha dos céus. Consequentemente, mudanças sociais podem ocorrer. Mudanças que, obviamente, se refletirão no dogma religioso, se o sistema entrar em colapso. Eu deveria ter destacado esse último trecho, né? Se o sistema entrar em colapso. Um manifesto declarando a ascensão da deusa na consciência religiosa dos povos ocidentais. Ele reconhece a inabilidade, a incapacidade do cristianismo em lidar com o impasse espiritual que ele criou e afirma que uma solução provavelmente se encontra na desmitologização do cristianismo para se descobrir a verdade essencial. Seria uma metamorfose do cristianismo
em um culto do mistério e revelaria sua verdade essencial e irrevogável ligada ao culto da grande deusa. Então aqui, o Robert Graves, eu gosto dele porque ele deixa claro o que ele está pensando, né? Mas o que ele está falando aqui? Olha, o retorno da importância da Virgem, ele está falando aqui que houve uma divinização. Então, se você tem alguém, um católico, que faz a devoção à Virgem, mas só que ele não acredita na doutrina que o próprio São Luís de Montfort defende, ele, na realidade, está praticando um rito exotérico, mas com finalidades esotéricas. Então, você consegue esconder, como o Guénon explicou, você consegue esconder um culto esotérico em um culto exotérico. Como você faz isso? Tira toda a parte de doutrina que justifica esse culto e você coloca a doutrina metafísica gnóstica explicada por Guénon e Chuon. Ok? Perfeito. E olha só que surpresa. Olavo de Carvalho no Facebook no dia 26 de julho de 2013. As religiões são apenas sistemas de crenças, expressam o que os homens pensam de Deus, às vezes certo, às vezes errado. O que Deus pensa dos homens só se conhece pelos milagres, incluindo as profecias, quando autênticas e comprovadas. Levei décadas para entender uma coisa tão óbvia. 10.000 anos de estudo doutrinal dizem menos do que uma só hóstia que sangra. Então é por isso que ele separa fato de doutrina. É absolutamente essencial. Ao retirar a doutrina e afirmar na realidade que são apenas sistemas de crenças, ele fica só com o fato das aparições à Virgem, da hóstia que sangra, que seja o caso, mas ele não está conformando esses fatos à doutrina, sendo que já foi mais do que claramente demonstrado que Jesus manda anunciar o fato e junto à doutrina. Mas só que essa outra parte do evangelho ele apagou, porque é uma versão by Olavo de Carvalho. E, obviamente, se você tira isso aqui é doutrina. É uma realidade, mas, obviamente, uma realidade de uma doutrina teológica. Desculpa. Você substitui isso daqui. Você está me dizendo que após Francisco nós temos outra excomunhão por Sid Muhammad? Exato. Na realidade, ele não pode ser excomungado porque ele é o Papa Supremo. Né? Tem o Papa Real, o Papa Emérito e o Papa Supremo, que é o Olavo de Carvalho. Então, ele tem o poder de fazer isso com os outros papas, porém, ele está acima de todas as tradições, não se esqueça disso. Então, você entende aqui como as coisas se encaixam, né? Ou como elas vão se encaixando. Mas que para entender isso, você tem que entender a base disso, qual a doutrina metafísica defendida pelos perennialistas, pelos gnósticos, aliás, universalmente, e a diferença específica do cristianismo. E daí você vê, não, uma coisa não é compatível com a outra. Mas, e se eu tirar a doutrina do cristianismo e ficar só com os fatos, daí qualquer outra doutrina é encaixável. Daí, você pode fazer como Robert Graves e falar, olha, existe uma divinização da Virgem Maria. Ou como o Chaumont fala antes, né? Eu transcrevi, não, mas na prática isso é um culto a Maria, uma divinização de Maria. Então, depende da forma como você se relaciona com a Virgem, você vai ter um culto dentro da conformidade católica ou não, dentro de uma conformidade gnóstica. Os dois vão ter absolutamente nenhuma diferença. É a mesma forma. Sim, ter alguém que viaja 3 horas para Washington e volta chorando, chora, e volta fazendo terço no carro, não é? Que uma certa pessoa teria ido à missa e voltado fazendo terço com outro católico, isso não prova nada, porque isso não quer dizer que ele tenha feito isso pela mesma razão que o outro. Porque ele não está necessariamente seguindo a mesma doutrina. Ok?
Aqui, mas vai, né, Caio? Não quero roubar nenhuma surpresa, Acabou. mas é um caso muito bem documentado. Acabou. Acabou? Acabou. Mas é bom que isso deixa claro uma coisa, que é uma coisa sou eu e você, não é? Nos consagrarmos. Outra coisa é um perennialista, e o Exatamente. que pensa que é a consagração e o impacto que ela tem na alma dele. Ele faz a consagração em nome de, pronto, um feminino que agora adotou essa forma, pode ter outra forma no futuro, eles não excluem isso, quer dizer, isso é totalmente incompatível com uma visão cristã de qualquer coisa. Esse universalismo não dá para usar outro termo, eu vou parecer um crente, mas isso é luciferianismo, isso é a arte da filosofia para enganar os homens, para estabelecer, e é curioso que a heresia em causa é a heresia templária, não é? Sendo feita por maçons, parece mesmo que Jacques Demolay vai conseguir a vingança dele, introduzir a heresia, como ele disse. Bom, historicamente, né? Para além desses casos todos aí que foram citados, né, Caio, também vimos ali há uns tempos, né, com outros olhos, um caso de uma conversão coletiva, né, de um certo grupo ao catolicismo em circunstâncias muito especiais, né? Mas eu não vou aqui dizer em público por enquanto, pois talvez você tenha incluído Sim, isso. a minha ideia era tratar dessa questão futuramente, mas deixar aqui os conceitos bem claros para as pessoas entenderem o raciocínio, né? Podes fazer uma coisa, cara, já que a apresentação acabou, podes colocar a tua imagem de volta, para a gente ver a tua cara um bocado. Pelo menos para dizer parabéns pela apresentação. Voltou aí? Voltou. Não, pode continuar. Não, é só isso. A ideia aqui é ser o mais didático possível, aos poucos ir se aprofundando nas informações, deixando cada conceito claro para que os próximos passos, as próximas explicações façam o melhor sentido. Eu estou evitando aqui um excesso de informação exatamente para que as pessoas tenham tempo de assimilar essas informações, que são muitas, e não só receber essas informações, mas entenderem essa informação para conseguir raciocinar em cima disso. Veja que São Luís de Montfort, ele não previa, ele não colocou entre as falsas devoções esse tipo de devoção. Ele não listou porque ele provavelmente nem imaginasse que isso poderia existir. Ele só prevê o outro caso, o caso em que das pessoas que se recusariam a fazer a devoção porque achariam que a função de Jesus está diminuída. Mas ele afirma, não, mas a importância dela vem de Jesus. Já um gnóstico vai fazer um culto direto a ela, que é exatamente o mesmo, sem que as pessoas sequer imaginem, porque vai depender da adesão dele ou não a essa doutrina. E ele pode muito bem falar uma coisa e fazer outra. Por isso que o contexto em que as coisas ocorrem é muito mais importante do que a mera declaração. Eu não quero fazer uma inquisição aqui, não é essa a minha intenção. Mas, apesar de dar vontade de fazer, mas você tem que entender exatamente o que está em jogo para entender como cada parte está agindo. Daí você consegue entender por que a ligação de tal pessoa com esse padre, né? Por que esse padre faz determinada coisa e não outra, por que ele está ligado a esse tipo de prática e não aquele outro tipo de prática, enfim. Porque o ecumenismo total está em Maria e não em José ou Jesus. O Jesus que seria de se esperar que você vá, o radical vai à raiz, a raiz seria Jesus. Então, o ecumenismo radical seria em Jesus, é a única, né? Um tradicionalista pensaria assim. Sim.
Agora, não, né? A ideia Não. mas estaria Maria. Veja, como você vai conseguir convencer um protestante usando Maria? Quer dizer, a ideia mesmo é absurda, a não ser que você veja Maria de outra forma. Daí, a sua intenção seja utilizar, isso você faz com Jacob Boehme, né, que é o gnóstico dos protestantes. Então, se você investir, porque o que já me chegou é que um certo perennialista aqui de São Paulo, ligado a Chuon, defende, não, você tem tudo isso que você tem no esoterismo, você não precisa para o Islã, você já tem no Jacob Boehme. Beleza. Então é fácil, né? Você trabalha, você não precisa ter o rótulo perennialista, essa é a questão. A grande questão aqui é o gnosticismo e a relação do gnosticismo especificamente com o eterno feminino. A minha intenção no próximo Hangout é se aprofundar mais nisso, quer dizer, entender o que são essas três deusas, no aspecto metafísico, no aspecto cosmológico, como isso se relaciona ao processo de gnose, a métodos de suposta realização espiritual. Isso tudo está relacionado a Shaktis e também à natureza, né, a Prakriti, a manifestação de Shakti na cósmica, né, na criação para eles. Né. É basicamente isso. Bom, quer fazer alguma Já deu um bom tempo, né? Deu 1h40 já. Sim, eu acho que as pessoas têm aí material para absorver para um mês, pelo menos. Olhando assim. Só quero avisar que isso tudo é uma explicação que eu estou dando para o público brasileiro, o lusófono, mas essas informações já foram passadas em inglês para outras pessoas ao redor do mundo, tá? Então, não adianta quererem interromper esse processo, porque essa informação já chegou a níveis muito mais altos do que o público brasileiro, ok? Inclusive, tarde demais, me matar não vai resolver o problema. Romenos, sobretudo, que já fizeram isso nos Estados Unidos, com quem estava pesquisando o Mr. Eliade, saibam que é tarde demais, sinto muito. Ok, só isso. Pois é, Caio, aproveitando essas observações, foi incrível, né, a forma como foi veloz o processo de absorção, né, de tudo isso por essas pessoas que têm preparo, né? A gente está contando, agora que o público brasileiro faça o seu trabalho, né? E, bom, as pessoas mais sensíveis vão acabar por entender e depois vão informar o público mais vasto, né? Agora, uma pequena observação em relação àquela questão da Inquisição, né? Hoje em dia não existe mais Inquisição, todos nós sabemos, mas tudo isso, né, que estamos aí a revelar ao público tem uma importância política fundamental. É quase impossível se entender bem a política mundial nos dias de hoje sem se entender isso, né, Caio? E, bom, a verdade é a seguinte, é que determinadas coisas vão ter que ser combatidas na esfera política. Aqui não estamos a falar simplesmente de um problema acadêmico, né? E, bom, Caio, não vou dizer mais nada, acho que já disse o suficiente. Ok. Bom, parabéns. Ok, abraço, tchau, até o próximo. Um grande abraço, tchau, Caio. É isso, acabou o programa, parar a transmissão.